de volta aqui pra gente comentar esse quase episódio aí do Estrela da Casa, né? Porque na verdade não foi um episódio, vamos ser sinceros que não foi. Por que será que não foi um episódio, né? Por que será que eles não mostraram a volta da Lady e do Matheus pra casa? Porque eles mostram a volta de todo mundo, né? Não mostraram a reação da Thalia, não mostraram a reação do Gael, né? Por que será que eles não mostraram, né? Sabe por que eles não mostraram? Eu vou explicar pra vocês. Porque os dois perderam a cabeça, basicamente. Thalia ficou pé da vida e saiu chutando tudo ali, jogou tudo no chão, quebrou ali, deu um maior barraco, porque afinal ela descobriu, na prática, que as coisas não são do jeito que ela acreditava que eram. Que aquele discurso todo que ela fez, na verdade, não servia de nada. E o Gael, lá no quarto laranja, começou a gritar inferno quando ele descobriu que as coisas não são do jeito que ele achava que eram, né? Então, tipo, ele tá assim, meio... Como eu posso dizer pra vocês? Desacreditado do que tá acontecendo nesse programa, né? Já já vocês vão entender melhor o que tá acontecendo. Já já eu vou te explicar melhor isso aí. O episódio de hoje foi basicamente só pra mostrar a Jam Session, que aconteceu hoje à tarde, que eles não tiveram tempo de mostrar um programa ao vivo. A Globo deu uma modificada na programação por causa do jogo de futebol do Brasil. E aí eles mudaram os horários, mudaram as coisas para encaixar o programa. Inclusive já mudaram também a prova da estrela, né? Que vai ser amanhã, ao invés de ser na quinta-feira, porque vai ter jogo de futebol na quinta-feira, ao invés de ter na quarta, né? Então já tem toda essa alteração aí também. Rolou também hoje uma DR entre a Una e o Matheus. Rolou ali também mais choro e reclamação do pessoal ali do quarto laranja, porque eles só conseguem fazer isso o dia inteiro. Reclamar, ressentir, inveja e tal dos outros. Mas mudar essa realidade, infelizmente, eles não querem mudar. E aí é difícil, né, gente? Como é que o público vai se compadecer e torcer por eles? É meio difícil, assim, você tentar convencer o público a gostar de você quando você não se ajuda. É muito difícil. Eu vi hoje um vídeo acho que foi no Splash, lá no UOL, do Pazin falando da energia que da galera lá na plateia ali, gritando o nome daquelas pessoas e tal, acolhendo eles e tal. E ele até confirmou que a produção ali orienta eles a não permitir que seja dado qualquer tipo de sinal externo de como é que eles estão aqui fora. É verdade, eles não sabem, eles não podem falar absolutamente nada do que está acontecendo aqui fora. Eles podem gritar ali o nome da pessoa dentro da música, dentro do momento que eles estão vivendo ali, mas isso não significa que represente em algum momento o público e o que o público aqui de fora pensa. E é isso que a Thalia, é isso o que o Gael estão acreditando, que o que eles viram ali do público, o que eles viram ali é a representação da realidade daqui de fora. Porque eles viram gritando o nome dela, o nome do Ramalho, e aí eles acreditaram que era a mesma coisa aqui fora e descobriram que não é bem isso. Mas enfim, deixa eu te explicar isso aí melhor, né? Eu vou ter que voltar aqui porque eu falei disso ontem à noite já, que foi a volta deles. Eles não mostraram a volta do Matheus e da Lady. Eles não exibiram isso na televisão. Eu tô te mostrando porque, afinal, eu acompanho 24 horas o reality show. Eu acompanho todo o tempo o Globoplay. Vocês estão vendo essa tela aqui atrás de mim, né? Essa tela, na hora que eu tô gravando e falando com vocês, ela fica exibindo vídeos aleatórios aí. Vai ter um outro uso para ela em breve, tá? Em breve. Eu tô planejando isso, tô planejando uma estrutura para ela
para exibir ali atrás. Esses vídeos que vocês estão vendo aqui na frente, esses vídeos aí, vocês estão vendo aqui do lado de mim, isso ser exibido naquela tela ao invés de ficar aqui comigo e tal. Isso aí eu tô planejando fazer um pouquinho mais lá na frente, porque exige mudar a programação aqui do aplicativo que faz todo o gerenciamento da gravação e tal. E com tanto reality show, com tanta coisa que eu tenho para fazer, para cobrir, eu não tenho tempo de fazer, de mexer com isso. Mas eu assisto o programa 24 horas. Essa televisão fica me mostrando isso 24 horas. Então eu acompanho, eu sei o que está rolando lá. E quando eles voltaram, a reação da Thalia, a reação da Mayara foi uma reação de incredulidade. Porque na hora ali do palco, na hora da batalha, na hora que eles estavam cantando, a plateia lá começou a gritar, Ramalho, Ramalho, depois começou a gritar, Thalia, Thalia, e eles acreditaram que isso era um sinal de força. É sério, eles acreditaram mesmo que isso era um sinal de que aqui fora as coisas estavam bem, quando na verdade não estavam. E aí quando abriu ali o portão e entrou o Matheus e a Leide, olha a cara da Thalia, eles não mostraram isso na televisão. Eles não mostraram nada na televisão. Absolutamente nada. Não mostraram essa reação deles, não mostraram nada. Sabe por que eles não mostraram, né? Porque eles sabem que o público aqui de fora não gosta do Quarto Laranja e eles estão meio que tentando forçar a barra para ver se alguém do Laranja, né, fica na casa. Mas tá meio difícil, porque o público não quer, o público já deixou bastante claro que não quer esse povo lá. Não é porque eles são pretos, pobres, favelados, não é por isso. É porque eles não estão mostrando o que eles deveriam mostrar. Talento. Eles não estão mostrando isso, eles não estão mostrando nada, absolutamente nada do que se espera no programa. Então, eles não estão aproveitando a chance. Aquele discurso da Thalia no domingo foi desastroso. E desculpa quem acha que aquilo foi, de uma certa forma, emocionante ou não. Aquilo foi desastroso para ela mesma. Foi desastroso para os amigos dela. Foi desastroso para os colegas ali que acham que vão sair ganhando alguma coisa nesse programa. Não vão. Porque desse jeito não tem como. Desse jeito não dá certo. Desse jeito não vai funcionar. Então, olha a reação dela aí, descobrindo que não ia dar certo, que as coisas não eram do jeito que ela viu ali, que as coisas não funcionavam daquele jeito. É isso aí. E aí, quando todo mundo estava ali se abraçando, vocês percebem aí que a doutora do sertanejo, a Evelyn, ela estava meio assim, perdida na compreensão sobre o que ela estava fazendo, aonde ela ia, se ela ficava feliz, se ela ficava triste, ela não sabia o que ela fazia. Sério, ela estava meio assim, perdida no rolê, totalmente perdida. Mas a galera ali do Quarto Laranja estava feliz, Gael foi lá falar com a Leide. Parece que a Leide, assim, não que ela deu uma ignorada nele, ela não deu, mas ao mesmo tempo ela também não deu muita importância para ele não, tá? Ela preferiu ali falar com o público, olhou diretamente para a câmera, agradeceu ao filho dela, a família dela, e que ela estava muito feliz pela volta dela para casa e tal. Então, ela simplesmente fez isso. E aí a Thalia e a Mayara, estavam lá chorando e reclamando, ressentidos, porque as coisas não são do jeito que eles acreditavam que seria. Não são do jeito que eles achavam que o público tinha percebido isso. E o contraste, o outro lado ali feliz, o pessoal do Quarto Azul felicíssimo, e ela ali chorando com o Gael, chorando com a Mayara, chorando ali, porque o público simplesmente não comprou a história triste deles. E é isso que ela não entende. Esse reality show, aliás, nenhum reality show, gente, nenhum é sobre histórias tristes. Nenhum reality show vence. Isso aí é uma dica que eu dou para qualquer um que queira participar de um reality show, porque eu já cubro isso há mais de 20 anos. Mais de 20 anos não, desculpa, né? Mas quase 20 anos. Eu comecei a trabalhar, de fato, com jornalismo em 2005. Então, né, vai fazer 20 anos em 2025.
Mas já dá para considerar aí 20 anos, né? Faltam aí só 4 meses para 2025. História triste pode até assim fazer com que o público se compadeça de você. Mas não é a história triste que te faz vencer um jogo desses. O que te faz vencer num jogo desse é o que você tem de diferente para mostrar para o público. Se você quer vender uma história triste, você pode ir para um reality show, vender a sua história triste e tal, mas saiba que isso não é garantia de que o público vai comprar a tua história triste. Ela vendeu uma história triste lá, fez aquele discurso todo, tentou ali fazer com que as pessoas acreditassem na história, na dificuldade de vida dela. Tudo bem, eu não tiro a razão que ela tenha realmente tido uma vida difícil. Mas isso não é nenhum motivo, razão para que o público deixe de avaliar o talento dos outros para dar uma atenção especial para ela, por causa do que ela sofreu na vida dela. Porque isso aí, você está querendo tirar o peso do talento, que é o principal objetivo do programa, e jogar no vitimismo. Ah, porque ela sofreu tanto na vida, ela merece mais do que os outros. Não. Ela merece porque ela tem talento. Ela pensou nisso aí? É isso que eles não pensam. É isso que prejudica a galera do quarto laranja. Eles acham que a história triste deles é o que vai atrair o público. E o público já deixou claro que não é isso. Então eles começaram a chorar. Olha a cara de ressentimento dela, olhando para a felicidade alheia ali. Aí depois o Nick se aproxima e diz que eles não estão errados, que não é possível que eles estejam errados. Estão errados, gente. Vocês estão errados. Porque vocês não querem entender o básico, a mensagem que o público está mandando para vocês. Toda semana, quem é que está indo embora? É alguém de vocês. Por mais que vocês tentem, de todas as maneiras, colocar alguém do lado de lá, por mais que vocês tentem, porque o Nick deu a ideia de formar uma batalha ali com os 3 do outro lado, vocês nunca vão conseguir, porque vocês não são mais maioria dentro da casa. E nem quando vocês eram maioria, vocês conseguiam fazer isso. Sempre o outro lado conseguia dar um jeito de colocar algum de vocês. E aí quando vocês caíam na batalha, vocês vazavam. Então não é assim que funciona a coisa. Não é assim, desse jeito, que as coisas andam. O Nick, ele parece que vive numa realidade paralela. E aí depois ela começou a querer justificar que era uma batalha difícil mesmo e tal. Não era uma batalha difícil. Não tinha ninguém tão forte assim que fosse capaz de modificar essa realidade. Não. É porque o público não comprou mesmo a história de vocês. Porque vocês não têm talento. Vocês acham que vocês têm talento. Mas o que falta para vocês sobra nos outros. O que falta para vocês? Simpatia. Falta para vocês ali um pouco de alegria na vida. Falta para vocês um pouquinho ali de compreensão, falta ali para vocês um pouquinho ali de compaixão. Vocês não estão tendo isso. Vocês, na verdade, estão querendo impor uma narrativa que não corresponde com a realidade. Aí o Gael começou a dizer que não era possível que coisas não tenham sido desse jeito. Estão vendo só do que dá enganar as pessoas? Estão vendo só no que dá tentar forçar a barra? É isso aí que dá. Não corresponde com a realidade, não tem aquele link com a realidade. E aí as pessoas acabam se enganando, acabam criando uma fantasia que não existe, e aí quando a realidade vem, ela vem com força. E aí continua esse ressentimento aí. E aí ela começou, saiu de lá de fora, jogou ali o pijé, deu um chutão ali no puff, depois jogou um monte de coisa no chão. Gael repetiu a mesma coisa, porque afinal o Gael não tem personalidade alguma, ele só copia os outros. E aí depois ela foi lá pro quarto chorar, dizendo que não era possível, que não tinha como, meu Deus, não é possível isso que tá acontecendo. Depois o Gael entrou ali dentro do quarto, inferno, porque isso aconteceu e tal. Sabe por que aconteceu? Exatamente porque vocês não conseguem vencer o público. O público, vocês não podem fazer o público de besta como vocês estão tentando fazer. Aí a Thalia chorou horrores ali.
E aí depois eles estavam falando mal do Matheus e estavam dizendo: o Matheus nem queria estar aqui, Matheus não faz o menor esforço de estar querendo estar nesse programa, se referindo ao fato de que o Matheus não fica bajulando o artista ali. O Matheus, ela estava se referindo também ao fato de que na semana passada o Carlinhos Brown entrou no programa, o Matheus falou com ele e depois voltou a dormir. O Gael falou a mesma coisa ali e tal. E sim, gente, qual é o problema dele não querer ficar bajulando o artista, dele não querer colocar um artista num pedestal assim e ele abaixo? Qual o problema do Matheus querer ficar na dele? Não existe nenhum problema nisso. Isso não é um indicativo de que ele não queira estar lá. Isso aí só é um indicativo de que ele não está se vendo abaixo daqueles convidados que vão ao programa. Errado é quem se vê abaixo deles. Errado é quem está ali se enxergando abaixo daquelas pessoas. Se você está num programa batalhando para ser igual àquelas pessoas, por que você está se colocando abaixo delas? Por que você está se colocando um degrauzinho, 2 degrauzinhos abaixo daquelas pessoas? Esse é o erro de vocês. Vocês se colocam abaixo. E o Matheus não, ele está se colocando no mesmo nível. Então o Matheus, assim, tá do jeito dele. E ela começou a reclamar: o mano aqui não queria estar aqui. Aí o Gael começou a falar a mesma coisa: o mano não queria estar aqui, o mano isso, o mano aquilo, não sei o que e tal. Pois é, Gael, mas você não pode julgar os outros só pela aparência. Você não sabe o que os outros têm. O Matheus tem torcida também. Aí depois começaram a falar do casalzinho lá. Aí depois a Thalia começou a dizer que o Matheus fica de que primeiro ela falou mal da Una, né? Que a Una fica desfilando com florzinha no cabelo e que isso aí não tem como o Brasil não amar. E que depois o beijo no rosto do Matheus ali na apresentação, que não tem como o Brasil não amar isso aí e tal. Você mesmo deu a resposta, Thalia, do porquê que o Brasil ama os dois. Você mesmo ouviu o que você falou? Você mesmo deu a resposta. Você mesmo disse o porquê que o Brasil ama os dois. Porque os dois fazem aquilo que o Brasil gosta de ver. Vocês vivem reclamando dos outros aí dentro. Vocês vivem reclamando. E aí o Gael continua gritando: inferno, inferno. Não consigo entender porque deu errado. Deu errado porque vocês estão fazendo errado. Deu errado porque vocês não conseguem aceitar a mensagem que o público está mandando para vocês. O público não gosta do estilo de vocês. O público não gosta da maneira como vocês se portam. O público não gosta dessa maneira como vocês estão querendo impor uma narrativa que não corresponde com a realidade. O público não gosta do estilo de música que vocês estão fazendo. O público não gosta do que vocês estão aí o dia inteiro reclamando, falando mal dos outros e não aproveitando a chance que o público está dando para vocês. Vocês não estão aproveitando. Mas na verdade, vocês não estão aproveitando essa chance. E aí depois de tanto reclamar disso aí, de tanto reclamar, elas estavam falando ali que eles precisam fazer um jeito de colocar os 3 de lá na batalha. E aí a Thalia disse que agora, dessa reta final, só resta para eles vencerem as provas, só resta para eles isso, porque eles, quando caírem na batalha, vão embora, não tem muito mais o que fazer. E aí ela disse que agora, né, o Gael, aliás, disse que agora eles são minoria, então que agora eles são 4, então não tem muito mais o que possa fazer, porque eles nunca vão conseguir mesmo com 4 pessoas colocar alguém do outro lado. E aí a Thalia falou da Evelyn, que a Evelyn não ia votar neles, só que a Evelyn vai votar neles, e o Gael falou: a gente é só 4, porque uma hora a Evelyn vai acabar votando junto com eles, então a gente é 4, só sobramos nós 4 aqui. Nesse ponto aí eu vou ter que concordar com o Gael. Uma hora a Evelyn vai acabar votando neles. Porque cada vez mais ela se aproximando do azul, cada vez mais ela se aproximando ali, ela já tem uma série de problemas com a Maiara, ela já tem alguns problemas com o Gael também, ela já tem alguns problemas com o Nick. Então, uma hora ela vai começar a votar neles. Por mais que ela tenha dito para a Thalia que ela ainda vota no outro lado, quando ela começar, porque ela está tendo uma convivência maior com as pessoas do outro lado,
Isso aí vai começar a pesar na cabeça dela, na consciência dela. Peraí, eu tô dormindo com essas pessoas e agora eu tô indicando elas. E esse é o tipo de coisa que vai começar a pesar na cabeça da Evelyn. Então vai chegar uma hora que vocês podem ter certeza. Evelyn vai votar sim na galera laranja. Então são só 4. Eles de fato ali não tem como, não tem mais força para colocar alguém, fazer uma batalha com 3 pessoas do outro lado. É impossível. Pode ser que aconteça só se sim, só se der muito, mas muita merda, muita zica ali, o que é muito difícil. Então eu acho assim que desse ponto aí, esse risco não vai acontecer. O Nick falou que eles tinham que fazer uma batalha de Luca com Matheus e Una, mas isso tá meio impossível de acontecer. Meio impossível mesmo, né? Então o jeito que eles têm é aceitar a realidade deles aí e tentar lutar para permanecer nessa reta final. Enfim, o que eu acho é, né? Do jeito que vocês viram ontem, a Globo forçando o Gael deve chegar na final. Vocês já perceberam isso, né? Eles vão forçar a barra aí pro Gael chegar na final de alguma forma. Anotem isso aí. Posso até estar errado aqui, mas anotem. Pode até ser que ele não chegue na final, mas que ele vai chegar próximo dela, vai. Porque eles estão forçando a barra. Com certeza vai ser hitmaker de novo. Vão continuar forçando a barra em cima dele. Porque, querendo ou não, é o único que tá ali tentando criar uma narrativa para fazer esse programa andar. Por isso que vão continuar em cima dele. Aí hoje de manhã, na hora lá que eles estavam fazendo o almoço, rolou uma pequena DR ali entre a Una e o Matheus, porque o Matheus estava cozinhando ali alguma coisa, e aí a Una perguntou se podia ajudar, e aí ele disse que sim, depois ela perguntou no que, e aí ele disse assim pra ela no que ela sabia fazer, e aí ela disse que não sabia fazer muita coisa na cozinha, mas que ela queria aprender, e aí depois ele falou, né, então se você não sabe, não precisa ter se oferecido e tal, porque quando eu gosto de cozinhar, gosto de fazer assim, sim, do meu jeito, enfim, tipo, foi uma DR por causa disso. Aí depois ele pediu desculpas pra ela e disse assim que ele vai começar a deixar de ser menos azedo, que ele acaba sendo meio chato nessas coisas, enfim. Ele deu logo um fora, porque ela tentou ajudá-lo e ele basicamente não quis. E aí depois dessa pequena DR que eles tiveram, ela foi falar isso pras meninas lá no quarto, né? Aí a Evelyn falou que... A Evelyn deu uma defendida no Matheus. Ela disse assim, que percebeu que o Matheus é um cara muito sensível, mas que ao mesmo tempo ele é muito temperamental. Ele também tem o jeito dele, aquele jeito dele de centralizador, de fazer as coisas e tal. Mas que a Evelyn também precisa... Que a Evelyn não, desculpa. Que a Una também precisa chegar e falar as coisas do jeito dela, colocar, impor também as vontades dela. Não pode ser só ele e tal. Mas ela deixou bastante claro ali que sim, ela já percebeu essa característica do Matheus, mas que naquele momento o Matheus estava muito sensível por causa de tudo que ele estava passando ali, de tudo que ele estava vivendo dentro da casa, enfim. Ela deu um... Não tô dizendo que ela passou pano pro Matheus, porque não foi isso que aconteceu. Mas ao mesmo tempo ela tentou dar uma suavizada ali no Matheus. Mas as outras meninas lá disseram, não, você tem que conversar com o Matheus, você tem que começar a apontar para ele alguns dos problemas aí que ele tá tendo, porque às vezes ele é chato, às vezes ele é mesmo chato. O Matheus, quase as cenas chatas dele não são exibidas na televisão. Então as pessoas quase não sabem do que o Matheus faz ali. O Matheus, ele tem umas atitudes que são chatas mesmo. Tá? Isso é uma das características dele, que eu já percebi. Mas isso não é mostrado na TV aberta. A gente que vê 24 horas, a gente sabe. Mas quem não vê 24 horas não sabe, nunca viu essas atitudes do Matheus. Só sabe aquilo que a gente está falando para vocês. Só sabe aquilo que a gente está te contando. Ele dá algumas patadas na Una, mas não é só nela que ele dá algumas patadas não, tá? Ele dá patadas ali para quase todo mundo dentro daquela casa. Vocês sabem que o Matheus pouco se importa com as pessoas ali dentro, a não ser ele mesmo. Ele é muito mais preocupado nele, com as coisas que ele está fazendo, do que com os outros. E aí depois... a Una foi conversar com a Nicole. E a Nicole aconselhou ela que ela não se sinta culpada por nada com relação ao Matheus,
Porque independente de tudo, ela tá fazendo a parte dela de ajudar na manutenção da casa. Se ela não sabe cozinhar, mas ela sabe limpar a casa, ela sabe lavar um banheiro, ela sabe organizar as coisas, porque ela é faxineira, né, nos Estados Unidos, então ela sabe muito bem como ajudar ali, independente do que for. Ela também está fazendo a parte dela dentro da casa, então que a Nicole deu esse conselho, que ela não se preocupe muito com os comentários que o Matheus possa fazer e tal, que ela tá ali de boa, ajudando sim as pessoas dentro da casa com as tarefas que ela faz. Aí começou de novo uma sessão ressentimento. Eu vou já chegar nessa parte aí que a Thalia se referiu. Depois que terminou a jam session, o Mumuzinho foi embora, né? Eles foram soltos aí pela casa. E aí eles foram sentar ali na jacuzzi e começaram a falar mal da galera do outro lado. Começaram a dizer que a galera do outro lado não estava aproveitando, não aproveitou o Mumuzinho e tal, mas ela disse que se arrependeu de algum dia ter tratado o Matheus bem, porque o Matheus quebrou o clima ali na hora da apresentação do Mumuzinho, que o Matheus é chato, que o Matheus é isso, que o Matheus ele é muito pra baixo, que o Matheus tem uma vibração pra baixo, que ela se arrepende de ter se aproximado dele em algum momento e tal. Mas quem é que tá com vibração pra baixo, meu Deus? São vocês também. Eu sei que o Matheus ele é chato e às vezes ele tem mesmo uma vibração pra baixo, mas vocês ali no quarto laranja, o quarto de vocês não fica atrás. A vibração de vocês também é muito lá embaixo. A energia de vocês vibra muito lá embaixo, porque vocês só sabem falar mal dos outros. Vocês não sabem melhorar isso, vocês não sabem extrair o melhor de vocês só sabem falar mal dos outros. E aí ficou numa fofoca, e um falando mal do Matheus, ela falando mal do Matheus e tal. E aí depois ela dizendo que estava muito arrependida mesmo de algum dia querer ter sido amiga dele e tal. Ela estava muito ressentida por isso, ressentida com o pessoal do outro lado, ressentida aí com tudo que está acontecendo no jogo, mas ela não quer entender o porquê que isso está acontecendo com eles lá dentro. Na verdade, eles não fazem o esforço, né? Eles não querem fazer esse esforço de compreensão. Basicamente, eles só querem ignorar a realidade. E aí depois o Gael falou assim, que ela devia então pegar tudo aí que ela tem assim, de ranço do Matheus, usar isso aí na hora do voto para justificar. Ele falou a mesma coisa para Maiara. Que a Maiara disse que ela tá por aqui com o Matheus, que ela não aguenta mais, porque o Matheus é isso, o Matheus é aquilo. E aí o Gael falou, mas se você explode, as pessoas vão ver você de uma maneira negativa, e aí você deixa pra explodir na hora do voto, porque aí as pessoas podem tentar ver você de uma forma positiva. E aí a Maiara falou que não, que ela vai explodir a hora que ela achar que ela tem que explodir mesmo. E tal. Nesse ponto eu vou dar uma razão para Maiara, porque não vai fazer diferença a essa altura do campeonato, faltando 3 semanas para o programa acabar, se ela explodir na hora da votação ou se ela explodir antes. O público já não gosta deles. Então não faz diferença mesmo. Deixa ela explodir a hora que ela quiser. Se ela quiser explodir agora com o Matheus, explode agora. Quer fazer barraco com o Matheus? Faz barraco com o Matheus agora. Isso não vai mudar o fato de que o público não gosta dela. Aliás, o público vai gostar ainda mais do Matheus por causa dela. Se ela fizer um barraco com ele, se ela criar um problema com ele. E aí depois o Gael disse então que ela devia começar a botar fogo no parquinho, começar a ir pra cima do Matheus, jogando argumento pra cima do Matheus e tal. Mas nem isso vai funcionar a essa altura do campeonato. Vai jogar que argumento você vai jogar em cima do Matheus? Que o Matheus é chato? Todo mundo sabe que o Matheus é chato. Esse é o problema. Isso não é um argumento plausível para você tentar cair em cima do Matheus. Não vai funcionar. Então é o tipo da coisa que eles não conseguem compreender. É o tipo da coisa que não vai rolar. É o tipo da coisa que não dá certo. Né? É o tipo da coisa que eles não entendem. Por isso que não rola, por isso que não funciona. Por isso que tá dando errado. Então, ali é meio que um caso perdido, gente. O pessoal ali do quarto laranja é meio que um caso perdido mesmo. E aí rolou também uma conversa da Una com a Nicole. A Una estava chorando, se sentindo insegura. Ela disse ali que ela não quer sair do programa agora, que ela se sente às vezes culpada por desejar ali que a galera do outro lado saia, mas ao mesmo tempo, quando ela vê aquela galera brilhando do outro lado,
ela se sente muito mal por desejar que eles saiam, porque eles também merecem brilhar, mas ao mesmo tempo ela também quer brilhar, então para ela brilhar eles também precisam sair e tal, porque isso é uma competição, enfim, tipo, ela estava muito assim, muito confusa. E aí a Nicole falou para ela que ela não é menor do que os outros, que ela não é menor do que ninguém lá dentro, que os sonhos dela também valem a pena. E ela começou a dizer que ela não quer sair do programa sem realizar os sonhos que ela tem, que o maior sonho da vida dela é honrar os pais dela. Ela falou um monte de coisas ali chorando e tal. Ela não estava falando sobre o Matheus, tá? Antes que vocês se perguntem. Ela estava falando dela mesma. Ela estava falando ali do medo que ela tem do programa não suprir as expectativas que ela tem de um certo reconhecimento de carreira que ela tá atrás. Ela chorou bastante com relação a essas coisas, mas a Nicole deu um jeito ali dela começar a se sentir bem. Falaram ali da vida de cada uma delas em Brasília. As duas são de Brasília, tá? Mas a Una mora em Brasília, eu acho que ela mora até hoje. A Nicole não, a Nicole ela mora em São Paulo. Então essas coisas é assim mesmo. As duas pelo menos estão encontrando esse caminho mais comum. Fora isso, foi o que rolou ao longo dessas últimas 24 horas, gente. Não teve muita mais coisa não, tá? O resto foi o mesmo de sempre, o mesmo ressentimento de sempre do Quarto Laranja. E aí a Ana Clara já entrou com o programa hoje, falando basicamente da Jam Session, tá? Eles não falaram absolutamente nada do que eu te falei até agora. Nada, não mostraram nada. E aí já foi direto na Jam Session, o Mumuzinho entrando ali dentro, para contar as histórias da vida dele e tal. E esse é o momento aqui que a Mayara se referiu a quebra de clima, que foi quando o Matheus estava ali olhando fixamente para o Mumuzinho. Ele estava ali admirando o Mumuzinho, olhando fixamente para o Mumuzinho, e aí o Mumuzinho olha para ele e pergunta: por que você tá me olhando assim, né? Mas não no sentido ruim da coisa. Tá perguntando assim, né? Você quer me perguntar alguma coisa? Você tem alguma coisa ali para falar? E aí o Matheus olha para ele e diz que não tinha muita outra coisa para falar, que ele só tava admirando, ele tava olhando, aquele olhar de admiração de fã e tal. E aí ele se levantou e deu um abraço no Mumuzinho e disse que o Mumuzinho era uma luz que iluminava eles ali, que o Mumuzinho era uma luz, uma inspiração e tal, essas coisas de fã, e foi só. Eu não vi que isso foi uma quebra de clima, como a Mayara apontou. Então acaba sendo até um discurso, a forma como a Mayara colocou ali, a Mayara não, desculpa, a Thalia colocou ali, ressentimento, porque ele não quebrou clima nenhum ali. Ele só faz do jeitão dele. E, ao contrário do que se pensa, é isso que é importante no reality show. É o diferente. Porque o Matheus, ele se destaca no meio de tanta gente que tem objetivos e projetos semelhantes por ele ser diferente disso. A diferença tem o seu papel também nesses programas. E ele sabe disso. Eu já falei para vocês, o Matheus, ele pode não demonstrar, mas ele é muito esperto. E isso faz muito a diferença. O Matheus, ele é realmente muito esperto com relação a isso. E aí, depois de abraçar, depois de falar essas coisas pro Mumuzinho ali, o Mumuzinho continuou falando as histórias da vida dele, continuou dizendo ali o crescimento profissional dele, como é que ele chegou até onde ele chegou, fez as pessoas chorarem ali, especialmente a Mayara, que disse que ela tem o sonho de, com a música, ela crescer na vida, dar uma casa para os pais dela, conseguir realizar os sonhos dela e tal. Só faltou, né, alguém dizer para ela que ela só vai conseguir realizar isso tudo a partir do momento que ela criar a própria identidade dela, porque ela querendo ser a Jojo Todinho é meio difícil, né? É meio complicado, inclusive. E aí o Mumuzinho falou que todos eles ali, cada um ao seu jeito, ao seu tempo, ao seu estilo, tem uma estrela ali que merece brilhar, tem uma estrela ali que merece
aparecer, que cada um ali tem o seu jeitão e tal, mas cada um ali merece ter o seu espaço, e que mesmo ali dentro eles estando numa competição em que apenas um vai ganhar, aqui fora também é uma competição na vida, e que é assim mesmo, mas que a hora de cada um chegue, que cada um ali vai ter a sua oportunidade. Enfim, foi só isso aí, a jam session durante a tarde que eles tiveram, foi só isso aí mesmo, tá? Não foi muita coisa. Depois ele abraçou todo mundo de novo ali, Matheus abraçou ele, a Una, todos eles. E aí depois, né, ele deu um depoimento ali, onde ele disse que percebeu ali que todos ali dentro têm a sua estrela, todos ali dentro estão ali lutando para brilharem, e que faltava mesmo isso na televisão brasileira. Um programa para falar sobre música, para revelar talentos e tal, enfim, né, aquela puxação de saco do Boninho. E aí mandaram ele entrar na casa, para ele visitar a casa. E aí mostraram a casa toda para eles, mostraram ali, o Gael disse que ele só ia cantar na jam session com o Mumuzinho, porque ele ganhou a prova da estrela, que dava direito a ele, é isso. E aí mostraram a casa toda, ele tirou uma selfie com todo mundo, pulou nas camas de todo mundo. Aí Mumuzinho disse que aquilo era uma mansão mesmo e tal, enfim, né? Fez todo um tour pela casa. E aí a Ana Clara disse que amanhã, a partir das 10 da manhã, vão ser lançadas as novas músicas para o Hitmaker. Também deixou bastante claro que amanhã vai rolar a prova da estrela. Então amanhã vai rolar um workshop com paródias, com a Dani Calabresa, o Rafael Portugal, e eu esqueci qual foi o outro comediante que ela falou, tá? Eram 3 comediantes. E aí eles vão ter que fazer composição de música. Eu já falei que o nome disso devia ser oficina de composição. Mas enfim, é um workshop aí com eles. E à noite, a prova da estrela. E aí rolou a jam session mesmo ali, da noite. Aí ela entrou, falou com eles. E aí o cara falou ali sobre a oportunidade do programa, enfim, essas coisas, né? Começou a cantar e chamaram o Gael pro palco, aí o Gael cantou a música da Alcione, enfim, né? Ele fez o papel da mulher, o Mumuzinho o papel do homem, ficou assim, né? Os dois cantando a música deles, enfim. Foi só isso aí. Só que na televisão, no off, o Mumuzinho foi falando ali que cantar com o Gael, ele quis cantar uma música da Alcione com o Gael, porque ele percebeu que o Gael estava precisando muito botar aquela coisa pra fora, e que essa música fez bem pra ele botar isso pra fora e tal. Foi só isso, gente, foi só mesmo isso aí, não rolou muito mais coisa não, tá? Já estamos chegando mesmo na fase final de reality show. Tem disso aí mesmo, fase final de reality show, não tem mais tanto conteúdo para se mostrar. Faltam 3 semanas, vocês já sabem disso, tem 10 pessoas na casa, vão ter 9 pessoas na semana que vem, e eu acredito que vai ter a fase de aceleração depois que a Fazenda começar. A Fazenda vai começar na próxima segunda, então eu acredito que a fase de aceleração já vai começar no dia 18, tá bom? Que é quando já entra oficialmente nas 2 últimas semanas do Estrela da Casa. O Estrela da Casa termina no dia 1º de outubro, então eu acredito que a fase de aceleração já vai aí, e aí já vão eliminando mais as pessoas aí, até sobrarem os 3 que vão para a final no dia 1º de outubro. E aí quem vai estar F para dar conta de tantos programas sou eu, né? Porque eu vou ter que dar conta da Fazenda, eu vou ter que dar conta do Estrela da Casa e ainda tem que fazer fofoca, né? Um desses aí talvez vá rodar, talvez seja as fofocas, eu tenho que deixar mais em segundo plano para dar conta de cobrir 2 programas ao mesmo tempo. Mas enfim, gente, isso aí eu vou deixar para semana que vem, porque isso é um problema da semana que vem, não é um problema desta semana ainda, tá? Essa semana ainda a gente ainda tá de boa. Essa semana ainda tá tranquilo. Mas enfim, foi isso aí que rolou, é isso aí que aconteceu. Com relação ao resto da casa, o que eu acho que vai acontecer? Vai chegar uma hora que esses workshops, essas coisas vão começar a deixar de acontecer. Primeiro porque a fase de aceleração
não vai dar para eles fazerem sempre com workshops e tal. Vai ser sempre, se for como o BBB, como o Boninho se inspira, vai chegar uma hora que eles vão ter que abrir mão dessas formalidades todas e botar todo mundo para competir. Então acredito que vá por esse caminho. Depois, né, se eles não forçarem muito a barra com relação a tentar proteger a galera do lado laranja, aquela galera lá, pode ser que a gente veja assim a pessoal do laranja indo embora antes mesmo dessa fase final chegar. Porque ainda acredito que ainda vai ter mais eliminações lá na frente, tá bom? Acredito que isso vá acontecer. Mas isso aí são coisas que eu vou te contar quando assim eu já tiver alguma confirmação, né? Porque pelo menos é isso que eu tô tentando descobrir. Mas vocês sabem, né? O Boninho ele não fala muito dessas coisas, nem dá muitas dicas. Aí a gente tem que ir pescando aqui, pescando ali, até a gente descobrir. Mas quando a gente souber, a gente traz aqui pra vocês, tá bom? É só isso mesmo que a gente tem pra falar sobre esse episódio aí do Estrela da Casa. Mas enfim, amanhã tem o workshop, amanhã eu vou assistir, mesmo que eu tenha outros compromissos pra fazer, né? Sempre dá pra levar o celular e ver na Globoplay. Aí amanhã você já deixo pra vocês aqui na comunidade quem venceu, qual foi o grupo que venceu e tal, quem é que vai fazer a prova da estrela amanhã à noite, porque isso aí vai começar a se tornar muito importante nessa última fase do jogo. E aí a gente vai ter ideia de como é que vai ser a batalha, o duelo, aliás, na sexta-feira, e como as coisas estão indo. Amanhã também a gente já traz o primeiro ranking aí do Hitmaker, e a gente já vai saber mais ou menos como é que as coisas estão, certo? Ó, beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.